O livro de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Esse é um dos textos mais lindos e comoventes da Bíblia. É a história de uma mulher. É uma mulher de Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido, em Siló, estando ali o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês nesta noite sobre o tema: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um grande esportista daquele país nutriu no seu coração um sonho inédito, audacioso.
O sonho de escalar a montanha mais alta do planeta. O sonho de chegar no topo do Pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Esse esportista era Edmund Hillary. E ele preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida. Mas quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Ele não conseguiu chegar. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres. E ao chegar no local, percebeu que propositadamente haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ao ver a gravura, ele abaixou a cabeça, dirigiu-se cabisbaixo à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um instante, ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest. E deixou para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste seleto auditório haja alguém que já perdeu os melhores sonhos da vida pelas estradas. Talvez haja alguém aqui que viu seus sonhos mais belos se transformando em pesadelos. Quem sabe haja até mesmo entre nós alguém que já desistiu de seus sonhos, alguém que já enterrou os seus sonhos e colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar você nesta noite a trazer de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus. Nós estamos na presença daquele que é o Deus dos impossíveis, o Deus das causas perdidas, e agindo Ele, ninguém o impedirá. Esse texto fala de uma mulher que teve um sonho legítimo, sonho de ser mãe, mas a Bíblia diz que ela é estéril, seu ventre é um deserto, seu sonho não está sendo realizado. E eu fico imaginando, pastor Luiz, que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria algumas abordagens. Acho que a primeira delas seria a seguinte: Ana, você é uma mulher tão crente, você vai tanto à casa de Deus, você ora tanto, você está com problema, você está doente, você tem que examinar mais cuidadosamente a sua árvore genealógica, deve ter alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela, como os amigos de Jó, dizendo o seguinte: Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, você deve ter feito alguma coisa errada. Enquanto você não identificar esse pecado e confessar esse pecado, você não vai ser curado. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela e dizia o seguinte: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. Você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Confira comigo o versículo 5, por favor. Está escrito aí que o próprio Deus a deixou estéril. Agora olha o verso 6. Está escrito que o próprio Deus cerrou a sua madre, de tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Bom, mas isso pode dar um nó na sua cabeça. Eu não estou entendendo. Se Deus é bom e Ele é, se Deus tem o melhor para nós e Ele tem, como é que Deus pode adiar os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos?
Pois é sobre isso que eu quero conversar com vocês agora. Por que Deus adia os nossos sonhos? Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nós entendermos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua não é da bênção de Deus, é do Deus da bênção. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus, se você não tem Deus, você continua vazio. Irmãos, nós vivemos uma geração que pouco a pouco deslocou o eixo do Evangelho da centralidade da pessoa de Deus para a centralidade da pessoa do homem. Até parece que Deus virou um despachante celestial e tem que atender todas as suas necessidades, porque você é o centro do universo. Mas esse não é o Evangelho. Você não é o centro do universo, Deus é. Então, quando nós colocamos a nós mesmos e os nossos desejos no centro do universo da nossa vida, Deus adia os nossos sonhos, para que Ele ocupe o primeiro lugar na nossa vida, para que Ele ocupe o topo da nossa agenda, para que Ele seja o centro maior da nossa vontade. Segundo lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para entendermos que tudo que temos, tudo que somos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Ana disse para ele: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, ela teria gravitado ao redor de Samuel, e Samuel teria sido um ídolo na sua vida. Às vezes, irmãos, nós pedimos uma bênção para Deus, e Deus dá bênção, porque Ele é abençoador. Toda boa dádiva procede dEle. E aí você fica tão absorto e envolvido com a bênção, que você se esquece do abençoador. Vou exemplificar. Às vezes você pede para Deus prosperidade, e Deus dá prosperidade. A bênção do Senhor enriquece, com ela não tem desgosto. Riquezas e glórias vêm de ti. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Aí a pessoa começa a prosperar. Não tem tempo para Deus mais. Não dá para ir numa reunião de oração mais. Não dá para ir numa vigília de oração mais. Não dá para ir numa reunião de grupo familiar mais. Que está ocupada demais cuidando das bênçãos. E aí ela acaba transformando a bênção num ídolo. E não tem mais tempo para o abençoador. Entenda uma coisa: tudo que você tem, tudo que você é, veio de Deus, é de Deus, e deve ser consagrado de volta para Deus. A casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, o trabalho que você tem é de Deus, a saúde que você tem vem de Deus, os filhos que Deus deu para vocês são de Deus. Então coloque no altar de Deus o melhor daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Consagre o seu Samuel. Terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque os planos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. Qual era o grande sonho de Ana? Ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes Deus está olhando para você e dizendo assim: meu filho, sabe por que eu não vou atender você? Você está pedindo pouco demais, tem coisa melhor para você. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. Eu não sei o que a Penina dizia para Ana, mas de uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus. E gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é um bálsamo. Mas à luz do versículo 6, eu acho que a Penina dizia mais ou menos o seguinte para Ana: Ana, você é tão crente, você vai tanto à igreja, você ora tanto, está doente. Eu não sou crente igual a você, eu não vou à igreja igual a você,
Eu não oro igual você, estou aqui com saúde, cheia de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse, você não estava aí doente. Você conhece gente assim? Cuidado com essa gente. São assassinos de sonhos. Estão querendo passar para você a ideia de que se você é crente, você nunca vai ter problema na vida. Isso não é verdade. Jesus nunca prometeu isso nem para você, nem para mim. O que ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Todo ano Ana subia para Siló, todo ano. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Não consta a Bíblia em que nenhuma dessas idas de Ana a Siló, que nem Elias ou Finéias ou Rofini conversasse com ela, orasse por ela, chorasse com ela. A primeira vez que o sacerdote dirigiu a palavra para Ana foi para sacar contra ela um pesado libelo acusatório e chamá-la de bêbada, de filha de Belial, dentro da igreja. Eu acho que se a Ana fosse da Lagoinha, ela ia sair da igreja. Aí, eu acho que ia fazer um pouco mais, ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Você conhece crente hipersensível? Crente porcelana? Crente cristal? Qualquer coisinha trinca? Se milindra? Você vai sair da igreja? Ana era uma mulher madura. Não, meu senhor, estou bêbada não. Não me trate como uma filha de Belial, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não permita que os seus sonhos sejam roubados, nem mesmo dentro da igreja. A terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi seu marido. O Eucana era um maridão. Diz a Bíblia que ele amava Ana. Diz a Bíblia que ele era um provedor, ele dava porções duplas a Ana. Mas o Eucana tinha um problema. Ele era cabeça dura demais para acreditar em milagres. Ele conhecia a história do povo de Deus. Ele sabia que Deus tinha curado Sara. Ele sabia que Deus tinha curado Rebeca. Ele sabia que Deus tinha curado Raquel. Ele sabia que a sua mulher orava e chorava constantemente pedindo cura. Mas não consta a Bíblia em momento nenhum que Eucana tenha dito assim para Ana: vem cá, filha, eu sei que você tem esse sonho, eu sei que a medicina está dizendo que não tem jeito, eu sei que se Deus quiser tem jeito, então conta comigo, eu vou orar com você, eu vou orar por você, estou junto com você nessa luta. Não consta que ele tenha feito isso, mas o versículo 8 diz que houve um momento em que o Eucana chamou a Ana para uma conversa. Ana, minha filha, não dá, né? Vou parafrasear agora. Não dá não, filha, dá demais, está virando obsessão esse negócio, você está ficando doente, tem uma fixação aí, larga a mão desse sonho. Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura? Para que você insiste? Para que você insiste? É uma causa perdida. Desista desse negócio de querer ser mãe. Aliás, Ana, você não está nem aproveitando o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje, eu diria assim: Ana, pensa em mim, ligue para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Assassino de sonhos. Cuidado que os assassinos de sonhos podem estar mais perto de você do que você imagina. Não desista de seus sonhos. Mas o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo, continue orando, continue chorando, continue jejuando, continue insistindo com Deus, continue batendo a porta. Continue. Às vezes nós desistimos no limiar da bênção. Às vezes nós paramos cedo demais. Quantos casamentos que poderiam estar de pé, que faltou um pouquinho mais de perseverança, de paciência, de perdão, de oração, de jejum, de choro. Quantas causas que foram declaradas perdidas, quando se podia avançar um pouco mais, esperar um pouco mais, chorar um pouco mais, orar um pouco mais.
Norman Vincent Peale foi um pastor metodista. E ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Todo escritor enfrenta uma batalha enorme para publicar o seu primeiro livro. As editoras não acreditam. Eles nem olham o conteúdo. Então ele escreveu o livro, procurou uma editora, bateu de porta em porta, nenhuma editora se interessou. Ele ficou muito frustrado. Chegou em casa, jogou os rascunhos no lixo. E disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente, mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, pegou os rascunhos do lixo e disse: eu vou lutar pelos seus sonhos, eu creio nos seus sonhos, vou lutar por eles. Bateu em outras portas, em outras editoras, até que encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado? Esse livro já vendeu mais de 10 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura cristã. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Na saga da política americana, há um homem que me encanta muito, Franklin Delano Roosevelt. Esse homem estudou em Harvard, esse homem estudou em Columbia. Esse homem entrou na política, fez uma carreira brilhante, mas ele tinha um sonho de ser presidente dos Estados Unidos da América. Com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite, foi para uma cadeira de rodas, paraplégico. Alguém se aproxima dele e diz: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos. Ele disse: pois eu nunca vou desistir. O único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez, irmãos, foi tomar posse das promessas da palavra de Deus. O versículo 17 diz que Eli diz para ela assim: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha que coisa interessante. Eu sou pastor há 40 anos, e eu já vi muita gente doente, emocionalmente, às vezes até com depressão, porque um dia escutou uma palavra atravessada do pai, da mãe, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do marido, da esposa, do patrão, do professor, da professora. Aquele entrou com uma seta cheia de veneno e azedou a alma. O que eu acho curioso é que quando Eli falou aquela tolice chamando a Ana de bêbada, filha de Belial, ela não acolheu aquela palavra. Ela não hospedou aquela palavra no coração. Se alguém falar algo atravessado com você ou contra você, não acolha em nome de Jesus. Mas agora este mesmo homem que falar uma tolice, abre a boca, é um profeta de Deus. Pois vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra vem de Deus, essa palavra ela acolheu, e essa palavra trouxe libertação e cura para Ana. Notem vocês que Ana teve 2 curas bem distintas. A primeira dela foi a cura emocional, espiritual. Diz que quando ela creu nessa palavra, tomou posse dessa promessa, o rosto dela voltou a brilhar. A tristeza foi embora. A depressão foi embora. A alegria invadiu a sua alma. Mas diz a Escritura que ela desce com o seu marido a Ramá, coabita com o seu marido. Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel, de tal maneira que lá em Siló ela tomou posse da promessa, mas lá em Ramá Deus curou o seu ventre. Lá em Siló ela creu, lá em Ramá o milagre aconteceu. Então você quer ter vitórias na sua vida, você quer ver seus sonhos realizados, pare de escutar os profetas do caos, pare de escutar os embaixadores da incredulidade, pare de escutar os arautos do pessimismo. Leia a palavra de Deus, tome posse das promessas de Deus. Sabe por quê? Porque promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Nenhuma das promessas de Deus caiu por terra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Mas finalmente, irmãos, os seus sonhos estão sendo adiados. Faça como Ana, volte a viver.
Volte às trincheiras da luta. Saia dos quartos escuros. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Há uma verdade que todos nós aqui cremos. É que Deus é soberano. Deus está no trono. Não tem acaso, não tem sorte, não tem azar. Não tem determinismo cego. Não tem misticismo, não tem olho gordo. É a mão de Deus que dirige o nosso destino. Deus não é pego de surpresa, Deus não fica em apuros. Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que fazer. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se você está passando por uma prova, saiba disso. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe onde você está. Deus sabe como você está. E Deus tem um propósito nisso. Então volte a cantar. Então volte a sorrir. Então volte a celebrar. Então volte a viver a vida. O que eu acho curioso é que Ana queria ser mãe, mas ela vivia tão depressiva, chorando, que ela nem atraiu o marido dela. Agora o rostinho está alegre, agora o sorriso está na face, agora ela atrai o marido. E agora ela coabita com o marido. E agora Deus se lembra dela. E agora Deus abre o ventre dela, porque Deus é poderoso para fazer com que a mulher estéril seja alegre e mãe de filhos. E Deus então realiza um milagre na vida dela. Há um autor que eu gosto de ler, embora não seja evangélico, Og Mandino. Se você nunca leu, pelo menos o maior vendedor do mundo de Og Mandino, vale a pena ler. Mas o que me impressiona na vida desse autor, desse escritor, é que aos 35 anos de idade, no seu livro autobiográfico ele conta isso, ele estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela esposa, pela filha, pensando em suicídio. 10 anos depois, aos 45 anos de idade, ele estava escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico pensando, se um cara que não é crente consegue viver com otimismo, e nós, povo de Deus, herdeiros de Deus, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, que podemos afirmar: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Gente, crente tem que ser animado, sabia? Crente tem que ser animado. Crente tem que começar o dia abrindo as janelas e: Senhor, pode ser hoje, aquele dia, aquela causa, aquela necessidade, aquele milagre, pode ser hoje, Senhor. E ele dá um conselho muito simples para você começar o seu dia animado. Ele diz: você quer começar o seu dia animado? Diz ele, faz o seguinte: bem de manhã, antes do café, vá lá na banca, compre o melhor jornal da sua cidade. Aqui em São Paulo tem Estadão, tem Folha, tem outros. Mas os dois mais conhecidos são Estadão e Folha. Então compra os dois para você não ficar em dúvida. Abra o jornal. Mas, por favor, não comece a leitura pela página política, você vai ficar depressivo. Pula essa página. Bom, você não vai querer começar também pelas páginas econômicas, porque a inflação está voltando, a economia mundial está em crise, você vai ficar desesperado. Então, pula essa página também. É óbvio que você não vai querer, de jeito nenhum, ler as páginas policiais. Você vai ficar com medo de sair de casa. Vai. Bom, mas é claro também que você não vai querer começar lendo as páginas esportivas, que de repente você é corintiano, está cansado de não conseguir ser campeão. Então, pula logo essa página também. Ele diz: você quer começar o seu dia animado? Faz o seguinte: comece a leitura na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe: você tem que ler tudo. O grande, não pequeno, tu lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos.
Esta mensagem, irmãos, tem um peso especial para mim por uma razão. Eu sou fruto de um sonho. Meus pais moravam numa região muito pobre do interior do estado do Espírito Santo. Nos idos de 1958, não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médicos. O primeiro médico ficava a 40 quilômetros e uma pessoa ir lá tinha que ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal e duas pessoas segurando, carregando pela trilha. A minha mãe estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente doente e enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros, uma padiola. Mandou chamar o médico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, muito fraca, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Só tem duas opções: ou sacrifica a criança, ou morre a mãe e a criança. Naquele grande dilema, minha mãe tomou uma outra decisão e disse: eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho, eu estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento ela já era uma mulher crente, fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para o Senhor, para que ele seja um pastor, para que ele seja um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci na roça. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde nós morávamos não tinha escola, a não ser escola primária. Com 8 anos de idade eu entrei na escola. Com 12 anos já tinha concluído tudo que tinha ali naquela região, 4ª série primária. Eu tinha uma vontade imensa de estudar desde que eu me entendo por gente. Na minha casa não tinha livros, tinha um dicionário velho, sujo, rasgado, e com 10 anos eu comecei a decorar aquele dicionário. Quando eu terminei a 4ª série, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória e me perguntou: você tem coragem de vir comigo? Eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela: se os meus pais deixaram, eu vou. Com 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Com 12 anos eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. Foram tempos dificílimos. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal. Muitas vezes eu queria comer farinha, comer açúcar, não tinha. E às vezes eu dormia chorando. Mas eu tinha um sonho. Eu queria lutar por ele. O meu sonho de criança e de juventude, pasmem vocês, era ser político e advogado. Eu não perdi um comício por nada. Comícios eram feitos na praça. Enquanto o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. E um dia eu conversava com um presbítero muito amado e falava para ele do meu projeto de vida. Olha, depois que eu me tornar um advogado, depois que eu me tornar um político, depois que eu realizar os meus sonhos, eu quero ir para um seminário para dedicar o resto dos meus dias para Deus. E este homem botou o dedo no meu nariz e disse: você quer dar sobras para Deus? Deus te quer agora, hoje. A sua juventude, a sua inteligência, Deus te quer agora. Aquela palavra entrou no meu coração com uma flecha. E eu saí dali 100% convencido de que Deus estava me chamando naquele momento para ser um pastor. A minha mãe, embora analfabeta, ela nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. E ela amava a Deus, mas nem sempre alguém estava pronto ou disponível para ler a Bíblia para ela. E um dia, chorando, saiu para o seu quintal
tropeçou numa cartilha suja, pegou aquela cartilha e disse: meu Deus, o senhor podia me ensinar a entender isso aqui, a ler essas letras. E ela aprendeu a ler naquela cartilha, lia fluentemente a sua Bíblia, mesmo sendo analfabeta. Era uma mulher sábia. Ela nunca me contou o sonho dela, o projeto dela com Deus, porque ela pensava no coração: se eu contar, ele vai ser sugestionado. É preciso que Deus fale ao coração dele. No dia que eu cheguei em casa e contei para ela o que aconteceu, o meu chamado, ela disse: meu filho, por isso eu orava antes de você nascer. Antes dela partir para o Senhor, ela me chamou na casa dela e me contou essa história. Eu chorei muito, porque ela me disse algo: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar de madrugada, todas as madrugadas, me colocar de joelhos e orar por você, para que Deus levantasse você, para que Deus capacitasse você. Eu a abracei e chorei copiosamente e disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o importante não são os meus sonhos, mas são os planos de Deus. Então, na contramão do meu tema, se preciso for, desista dos seus sonhos, mas nunca desista do propósito de Deus para a sua vida. Que Deus nos ajude. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. É um privilégio poder falar com você hoje no programa Expondo as Escrituras, e para tratar de um assunto tão importante, tão necessário, que é a diferença entre o justo e o ímpio, onde nós vamos examinar esta matéria de tão alta relevância à luz do primeiro salmo do Saltério. Me permita, antes de entrar na exposição, fazer um breve relato do livro de Salmos. O livro de Salmos é o mais longo livro da Bíblia. Ele é composto de 150 poemas. Ele foi escrito num período de mais de 1000 anos, porque você tem salmos de Moisés, como o Salmo 90, e você tem salmos pós-cativeiro babilônico, como o Salmo 126. Ora, Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo, e o cativeiro babilônico termina no 5º século antes de Cristo. Nós temos vários autores, como Davi, como Asaf, como os filhos de Coré, como Moisés, como Salomão e outros mais. E também muitos salmos anônimos. Estes poemas foram concatenados, reunidos, agrupados como um livro depois do cativeiro babilônico e divididos em 5 livros. Salmo 1 ao 41, primeiro livro, 42 ao 72, o segundo livro, 73 ao 89, o terceiro livro, 90 a 106, o quarto livro, e o 107 ao 150, o quinto livro. O primeiro livro, de 1 a 41, foi basicamente escrito por Davi. E o Salmo 1 é uma espécie de prefácio do Saltério. O Saltério era uma espécie de inário do povo judeu. Os salmos têm características peculiares, porque eles não apenas falam a nós, mas falam também por nós. Porque você tem salmos de louvor, você tem salmos de lamento,
você tem salmos de penitência, você tem salmos messiânicos, você tem salmos imprecatórios. E hoje eu quero me dedicar, me concentrar à análise do Salmo 1, que é a introdução do saltério, o prefácio do saltério, para tratar desse tema, a diferença entre o justo e o ímpio. E ele começa com a questão da felicidade. Essa palavra bem-aventurados, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado aqui é a mesma palavra que aparece na Septuaginta, lá em Mateus 5, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e aí por diante. Então, eu queria que você, se possível, se você estiver em casa, com papel e caneta, com a Bíblia aberta, me acompanhasse nessa exposição. Primeiramente, Davi vai descrever o justo, nos versos 1 a 3. Nos versos 4 a 6, ele vai descrever o ímpio, por isso que ele faz um contraste, a diferença entre o justo e o ímpio. E ele diz que o justo, primeiramente, é conhecido por aquilo que ele evita. Dizendo no verso 1 assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Chama a sua atenção para os aspectos do texto, a progressão dos verbos andar, deter e se assentar. Segundo aspecto, veja você outra progressão no texto. Quando ele diz conselho, caminho e roda. Veja outra progressão. Ímpio ou ímpios, pecadores e escarnecedores. Então você percebe que Davi, cuidadosamente, nesse primeiro versículo, mostra que a felicidade do ser humano está, em primeiro lugar, naquilo que ele evita. O que ele evita? Ele evita o conselho do ímpio, a orientação do ímpio, a cosmovisão do ímpio. O ímpio aqui não é propriamente uma pessoa depravada. O ímpio é aquele homem que, embora bem conceituado na sociedade, admirado e respeitado na sociedade, não leva Deus em conta. A cosmovisão dele, a visão que ele tem de vida, de mundo, não deva servir para nós de modelo, de padrão. Então você não deve andar no conselho dos ímpios. Em segundo lugar, você não deve se deter no caminho dos pecadores. Aí a palavra pecadores já tem uma conotação moral, mais séria. É errar o alvo. É aquele que se desvia do caminho. É aquele que não se submete à orientação de Deus. É aquele que deliberadamente caminha pela estrada larga, onde é proibido proibir, onde não tem clareza entre o que é certo e errado, o que é verdade e mentira, o que é luz e trevas. Então, andar por esse caminho e deter nesse caminho é um grande risco. E ele conclui assim: nem se detém na roda, não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que anda, detém, se assenta. Dinâmico, para, se acomoda. O escarnecedor já é uma palavra mais forte do que pecador. O escarnecedor é aquele que, além de não levar os princípios de Deus a sério, ele escarnece, ele zomba, ele moteja, ele faz troça. Ele pega as coisas sagradas para fazer piada.
Então, nunca uma pessoa começa se assentando na roda dos escarnecedores, já começa andando no conselho dos ímpios. Depois, ele se detém no caminho dos pecadores. Só então ele vai se assentar na roda dos escarnecedores. Você é feliz quando você evita determinados ambientes, determinados lugares, determinadas pessoas. Há um ditado popular que diz assim: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Agora vamos parar um pouquinho para pensar na praticidade disso. Quantos pais aconselharam seus filhos: meu filho, minha filha, não vá, não se associe com essas pessoas, não ande com esse tipo de gente que deliberadamente está vivendo no erro. Lá em Provérbios diz: meu filho, se os pecadores convidarem você para ir cometer um pecado, um crime, uma transgressão, não vá, não consintas. Quantos filhos que entraram para as drogas, para o alcoolismo, para uma vida desregrada? Estava claramente notório isso, e os pais alertaram, e os filhos não escutaram, e foram, se envolveram, se comprometeram, se prejudicaram, se arruinaram. Porque a felicidade tem a ver com aquilo que você evita. Se é errado, não se envolva não. Nem por curiosidade, nem por sedução, nem por pressão, nem por supostas vantagens. Você vê, por exemplo, o Brasil, um país fortemente marcado pela corrupção, nas altas rodas da sociedade, nos altos comandos da sociedade. Os escândalos estão aí todo dia, pipocando, todo dia, nos poderes constituídos. Talvez, se aquele empresário, se aquele político, se aquele magistrado, se aquele representante do povo tivesse escutado os conselhos: não vá, não faça, não se envolva, não se engane com as propostas mirabolantes de riqueza fácil, hoje nós estaríamos em outra realidade. Hoje essas pessoas que estão sendo expostas andariam de cabeça erguida na rua. Quando não se obedece esse preceito, a vida se enrosca num cipoal. E a pessoa não tem paz. Ela pode ter dinheiro, mas ela não tem paz. Ela pode ter vantagens, mas ela negociou princípios. E princípios valem mais do que lucro. Princípios valem mais do que dinheiro. Então, o primeiro recado que Davi nos dá, se nós queremos verdadeiramente encontrar a felicidade, é: não faça, não vá, não participe, não siga por essa estrada, não ande por esse conselho, não pare, não se estacione nessa roda, onde as pessoas estão blasfemando, zombando, escarnecendo. Esse é o primeiro princípio. Uma pessoa feliz, o justo, ele é conhecido por aquilo que ele evita. Mas em segundo lugar, ele é conhecido por aquilo que ele faz. O verso 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O primeiro ponto é o negativo. Tem o lado negativo, você evita. Mas tem o lado positivo que você faz. E o que é que o justo faz? Ele medita na lei do Senhor. Quando diz medita de dia e de noite, não está dizendo que essa pessoa não trabalha mais, não convive com a família mais, ele se isolou, ele virou um beato. Não é isso que o texto está dizendo. O que ele está dizendo é que a lei do Senhor, em lugar do conselho dos ímpios, vai nortear a vida dele, vai ser baliza para a vida dele, durante o dia, durante a noite, em casa, fora de casa, no casamento,
no trabalho, no lazer, nas relações pessoais, interpessoais, comerciais. Ou seja, a vida dele vai ser governada pelos preceitos de Deus e não pelo conselho dos ímpios. Então, uma nova fonte inspiradora que vai pautar a conduta dele. É por isso que nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Ela é a palavra de Deus que nos instrui, que nos ensina, que nos adverte, que nos corrige, que nos consola, que nos dá sabedoria. Então, me permita esse conselho. Eu não sei se você tem uma Bíblia. Eu não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia. Eu não sei que tipo de compromisso você tem com a Bíblia. Eu não sei se você tem prazer de meditar na lei do Senhor. Nós vivemos num tempo onde os valores cristãos são atacados todos os dias, nas cortes, nos palácios, no parlamento, na mídia, na imprensa, por todo lado, por todos os meios. Quando, na verdade, este livro deveria ser colocado na cabeceira, recomendado, estar presente nas escolas, nos hospitais. Porque quando se proíbe, por exemplo, a Bíblia na escola, talvez vai ter que levá-la depois para a prisão, para a penitenciária, para a cadeia. A Bíblia é um mapa, é a bússola que vai nortear nossa conduta no lar, no trabalho, na sociedade. Porque são princípios supra-humanos, são princípios divinos, que regulam e regulamentam e pautam a nossa vida em todas as suas áreas, em todos os seus setores. Então note comigo que tem duas coisas aqui. Primeiro, se você quer ser feliz, o caminho do justo é o caminho da felicidade. Primeiramente, você tem que evitar lugares, circunstâncias, pessoas. Segundo, você tem que fazer, ou seja, você vai meditar na lei do Senhor de dia e de noite e encontrar nela sabedoria para a vida, o propósito para a vida, para que Deus criou você. Mas em terceiro lugar, esse texto vai dizer que o justo, ele é conhecido por aquilo que ele evita, por aquilo que ele faz, e agora, em terceiro lugar, por quem ele é. É o versículo 3. Está escrito, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então veja você que o justo, que é feliz, muito feliz, ele é comparado a uma árvore plantada, não árvore nativa, plantada. E plantada e não em qualquer lugar, junto à corrente de águas. O que significa que essa árvore tem verdor, tem beleza, tem folhagem, tem fruto na estação certa. E a comparação desta árvore com o justo é porque tudo que esse justo faz vai ter a bênção de Deus e vai ser bem sucedido. Por quê? Porque ele pautou sua vida por princípios, não por oportunidades que ele tem que aproveitar para levar vantagem, não para corromper alguém ou ser corrompido, não para oferecer propina ou ganhar propina, não para
numa canetada ou numa cartada, conseguir o seu pé de meia, e às vezes até granjeia fortunas, mas perde a dignidade, perde o caráter, perde a honra, perde o bom nome, perde a bênção de poder andar em qualquer lugar de cabeça erguida. A vida do justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E esta corrente de águas é uma representação do próprio Deus. Quando você está plantada em Deus, e Ele é a fonte das águas vivas, você tem beleza, folhagem, você tem fruto na estação certa, você é útil, sua vida é abençoadora. Quem se aproxima de você encontra sabor, encontra alívio, sombra, encontra razão para viver uma vida melhor. Então esse é feliz. O justo é feliz por aquilo que ele evita, por aquilo que ele faz e por quem ele é. A pergunta que eu lhe faço é esta: você é uma pessoa justa? Talvez você argumente, bom, mas a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. É verdade. De que justo você está falando? Está falando daquele que é justificado, daquele que foi coberto com a justiça de Cristo, daquele que, sendo agora uma nova criatura, tendo um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, ele revela e ele reverbera a vida de Deus nele. Não é a sua justiça própria, é a justiça de Deus imputada a ele, refletida através dele. A proposta de Deus para você é que você seja bem-aventurado, muito feliz. Mas onde está essa felicidade? Salomão, nos seus momentos de devaneios espirituais, buscou a felicidade nas festas, na bebida, nas realizações, na riqueza, no sexo, na fama. Ele chegou a dizer que tudo que os seus olhos viram, ele concedeu a ele mesmo. Tudo que o seu coração desejou, ele entregou. Porém, muito embora sendo um hedonista prático, empírico, e bebendo todas as taças dos prazeres, e jogando para dentro de si os baldes de aventuras, ele descobriu que tudo isso não passava de vapor, neblina, bolha de sabão, vaidade. Mas se na verdade você é justo, coberto com a justiça de Cristo, então você é muito feliz, porque você evita o conselho dos ímpios, você evita o caminho dos pecadores, você evita a roda dos escarnecedores. Você é feliz por aquilo que você faz, porque você vai meditar na palavra de Deus, na lei do Senhor, constantemente, sem jamais abrir mão de princípios, ainda que momentaneamente você sofra consequências de andar segundo a lei de Deus e não segundo a ética relativa e situacional da sociedade. E você vai ser feliz, sim, por quem você é, porque você não é uma árvore nativa do deserto, você é uma árvore plantada pelo agricultor que é Deus, no lugar certo, junto à fonte de águas, que vai ter um resultado positivo, vai ter folhagem, vai ter fruto na sua devida estação. Bom, mas agora o texto vai mostrar para nós como é diferente o ímpio. Agora vamos ver o contraste. E o verso 4 diz assim: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O contraste é brutal.
é radical. Ele contrasta uma árvore junto à fonte, com raízes profundas, com folhagem robusta, com frutos saborosos, com a palha. A palha não tem densidade, a palha não tem raiz, não tem estabilidade, não tem fruto, ela é leve, ela é seca, ela é levada pelo vento. É assim a vida do ímpio. Ele é como palha, que o vento dispersa. O ímpio não tem raízes profundas. Na hora da crise, ele não tem nada. Essa é a grande angústia de Asaf, lá no Salmo 73, quando ele viu o ímpio prosperando, cercado de bajuladores, abrindo a boca para falar contra Deus e contra o ser humano, aumentando as suas riquezas. E ele olhou para a vida dele, Asaf, e ele tinha luta, ele tinha prova, ele tinha doença, ele tinha limitação financeira. E ele olhou o ímpio, saúde boa, dinheiro no bolso, cercado de bajuladores. Não tinha preocupação com o que falava que vinha na telha. E ele começou a pensar, puxa vida, parece que a vida daquele ímpio está melhor que a minha. Ele tem tudo, eu não tenho nada. Ele não enfrenta batalha, nem medo de saúde, o seu corpo é sadio e inédio. E eu aqui toda manhã castigado. Mas uma hora ele parou para pensar. O que o ímpio tem? É só isso. É só isso. Na hora que a crise bater a porta da sua vida, ele não tem estabilidade, ele não tem densidade, ele não tem fruto, ele é palha seca que o vento vai levar. Enquanto aquele que é justo tem Deus, tem refúgio, tem abrigo, tem segurança, tem alegria, tem paz, tem vida abundante. Este é o grande contraste. Mas Davi vai além no verso 5 e diz assim: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, note uma coisa. O ímpio tem hora que parece que ele está prevalecendo. Ele é forte, ele é ousado, ele é abusado, ele intimida, ele ameaça, ele tem a caneta na mão, ele tem o poder na mão. Mas até quando? Até quando? Os perversos não prevalecerão no juízo. A verdade é maior que a mentira. A justiça é maior que a injustiça. A luz é maior que as trevas. O ímpio vai achar que está com tudo nas mãos até o momento de Deus se levantar. E aí acabou. Ele não vai prevalecer. Sua derrota está lavrada. Suas vantagens vão derreter como água. Ele não prevalece. Porque os tribunais da terra são manipuláveis, são susceptíveis a erros, a interpretações equivocadas. Muitas vezes, sentenças são compradas a peso de ouro. Muitas vezes o inocente sai como culpado, o culpado sai como inocente. A toga é manchada. A lei é torcida. A justiça sai dos tribunais, às vezes, com a cara coberta de vergonha. Mas quem pode corromper o reto juiz?
Jesus Cristo. Quem pode prevalecer com a injustiça, com a inverdade, com a mentira no tribunal de Deus? Davi está dizendo que ainda que o ímpio leve vantagem agora, ele não vai levar vantagem no juízo de Deus, no tribunal de Deus. Ele não vai prevalecer. E ele diz ainda, nem os pecadores na congregação dos justos. A congregação dos justos é a igreja do Deus vivo. Não é a igreja A, B, C ou D, não. É a noiva do Cordeiro, composta daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que foram selados com o Espírito Santo, que tem seu nome escrito no livro da vida. Naquele dia, as máscaras vão cair. Naquele dia, as virgens nécias, loucas, embora com todos os aparatos, vão ficar de fora. Naquele dia, aquela religiosidade apenas nomenclatural vai se frustrar. Os pecadores não vão prevalecer na congregação dos justos. O joio vai ser separado do trigo. As ovelhas vão ser separadas dos cabritos. Os salvos vão ser separados dos que vão perecer. Ou seja, aparentemente pode ser que algumas pessoas queiram viver na impiedade, achando que é isso, que a vida é assim, que vão ter todas as vantagens, e até que podem ter por um tempo, e até durante a vida terrena. Mas quando acabar, e o homem tiver que enfrentar o juízo de Deus, ele estará desamparado. A Bíblia conta a parábola, Jesus que contou a parábola do rico e do Lázaro. O rico, vestindo-se de forma tão ostentatória, engalanada, as roupas mais nobres, mais ricas, mais caras, com seus banquetes fartos, e o pobre Lázaro, chagado, à sua porta, querendo comer das migalhas que caíam das mesas. Diz a Bíblia que Lázaro morreu e foi escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. E que o rico morreu e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos. Ou seja, o quadro virou. Aquele que vivia com agruras nesta vida, mas confiante em Deus, ao morrer está na glória, no paraíso. Mas o ímpio que achou que a vida era só esse breve percurso do berço à sepultura, vivendo de maneira ostentatória e desfrutando do melhor desta vida, mas sem pensar na sua alma, sem pensar na eternidade, sem pensar em Deus, ficou completamente desamparado. Sem uma gota d'água sequer no tormento das chamas, que nunca vão apagar. Então o ímpio não vai prevalecer, nem no juízo, nem na congregação dos justos. E Davi conclui este salmo assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando diz que o Senhor conhece, conhece no sentido não de informação cognitiva, conhece no sentido prático, experimental. O Senhor conhece esse caminho estreito, é verdade, mas o Senhor conhece. O Senhor ama o justo, galardoa o justo, promove o justo, leva o justo para a bem-aventurança eterna, mas o caminho do ímpio perecerá. Choro e ranger de dentes, desespero e desesperança. Que contraste profundo, que diferença imensa entre o justo e o ímpio. A pergunta que eu lhe faço é: quem é você? Você é justo
ímpio? Onde está o seu coração? No conselho dos ímpios? No caminho dos pecadores? Na roda dos escarnecedores? Ou o seu coração está na lei do Senhor? Quem é você? É uma árvore plantada junto às correntes das águas? Ou você é uma palha seca, levada pelo vento? Quem é você? Alguém que apenas leva vantagem nos tribunais da terra? Ou é alguém que tem segurança diante do tribunal de Deus? Quem é você? Alguém que anda na estrada da verdade ou no caminho que vai perecer e perecer eternamente? Deus está colocando diante de você e de mim hoje, neste prefácio do Saltério, a vida e a morte, a bem-aventurança e a tristeza eterna. Você pode escolher. E a ordem e o conselho de Deus é este: escolha a vida, para que você viva, e viva eternamente. Eu espero que esta breve meditação, exposição do Salmo 1, possa ter sido útil para a sua vida, encorajador para o seu coração e uma luz a brilhar no seu caminho, para que você venha para Deus enquanto é tempo e desfrute nele e dele a alegria da salvação, a segurança da vida eterna. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço. Deus abençoe você.